você termina a faculdade e vai começar o seu plantão. Geralmente, o profissional que sai da faculdade, ele vai para emergência. Mas será que o profissional, você está preparado para assumir o seu plantão? Quer aprender sobre essa especialidade? Então, hoje eu estou aqui com o Dr. Alexandre Merlini, médico. Vou fazer uma breve apresentação. Doutor, muito obrigada por estar aqui no nosso podcast da TraineLab. Vou apresentar você, mas eu quero que você conte aí a sua história. Esse podcast é basicamente para profissionais de saúde que desejam entender um pouco mais sobre especialidades e como ele pode se especializar nas áreas de atuação como especialistas e desmistificar algumas questões da saúde. Então, doutor, eu vou aqui contar um pouquinho da sua história. Se eu errar, você me corrija, por favor. Gente, e o doutor Alexandre chegou de São Paulo, especialmente para gravar conosco aqui da TraineLab, e vai fazer, além do podcast, cursos. E o doutor Alexandre é médico formado aí pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, especialista em clínica médica e medicina de emergência. Tem várias pós-graduações, MBA em gestão, é um gestor, um executivo em saúde e atua como coordenador médico de emergências de grandes hospitais em São Paulo. Eu quero que ele conte, vai contar um pouquinho para nós. Bem-vindo! Obrigado, Juliana. Boa tarde, pessoal do TraineLab. Bom, a minha carreira aí tem algumas mudanças, né? Então, fiz a faculdade de medicina em Ponta Grossa, lá no interior do Paraná. E eu sempre tive interesse em seguir uma carreira mais acadêmica, né? Então, eu vim para São Paulo já com foco para fazer o mestrado. Só que a educação no Brasil, principalmente anos atrás, né, antes da pandemia, não era algo muito valorizado, né? Então você acaba tendo que ter uma carreira assistencial também, né? Senão você não paga os boletos, né? E quando eu vim para São Paulo, comecei a trabalhar em pronto-socorro, né? Era o que mais tinha vaga para se trabalhar. E do Paraná, as emergências são diferentes, né? Lá, quando eu me formei, a gente tem basicamente 2, 3 médicos atendendo ali nos consultórios do pronto-socorro. A gente tem uma salinha de estabilização. Se chega um paciente um pouco mais grave, ele liga para o colega da UTI, dá aquela chorada, né? Olha, chegou um paciente grave, me ajuda. E o colega da UTI ia para o setor, ajudava a estabilizar o paciente, e esse paciente era transferido o mais rápido possível para as unidades de terapia intensiva. Então, quando eu vim para São Paulo, eu desconhecia, assim, o conceito de sala de emergência, de plantão de emergência, né? Para mim era tudo a mesma coisa, né? E aqui, no caso lá em São Paulo, a gente tem salas de emergência às vezes com 10 leitos, 15 leitos, mais de um médico para o setor. Muitas vezes a gente não tem leito de terapia intensiva o suficiente, então infelizmente os pacientes acabam ficando mais do que deveriam no setor de emergência. Então a gente tem uma necessidade do profissional diferente dos outros locais. Só que ao mesmo tempo isso já está se chegando para outras realidades, né? Então não sei se é o caso de Brasília, mas pelo menos Curitiba eu já sei que já está assim. Então, as outras capitais também têm tido essa demanda em ter plantonistas de sala de emergência, ter setores aí que o paciente acaba ficando mais tempo do que deveria. E a gente precisa atender esse paciente crítico de uma maneira mais adequada.